Graças e paz, irmãos. Vamos estar abrindo nossas Bíblias, irmãos. No Evangelho de 1 João 1, vamos estar lendo do 5 em diante. Bem no finalzinho. Para não ter erro de errar. Só chegar lá no finalzinho, ou cair em Apocalipse, ou 1 Pedro. 1 João, amém? Vamos ler. Deus é luz. O pecado, a confissão, o perdão é propiciação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos é anunciada é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos na luz, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos a enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Se guardarmos o seu mandamento, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Te agradeço, Pai amado, por estar aqui novamente, Senhor, lendo a Tua palavra, Senhor, que nesse momento, Senhor, possa estar abrindo os nossos corações para poder entender e compreender, Senhor, o que Tu queres de nós essa noite, ó Pai. Esteja, Senhor, com Teu servo, Pai. Tira todo eu, Senhor, esconde atrás da Tua cruz, Senhor, que o Seu Santo Espírito possa estar falando conosco nessa noite e usando o Teu servo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. O tema da mensagem escolhi foi comunhão em Cristo. E para a gente ter comunhão, né, durante o culto, a gente falou, né, Deus já vem falando, desde o começo, algumas coisas, né, no culto, desde a oração da irmã Luciana, através da leitura, alguma coisa sobre comunhão, como estar em comunhão com Cristo. E por que muitos crentes hoje, e muitas pessoas não estão mais em comunhão com Cristo? Qual o motivo que leva elas a não ter mais essa comunhão, esse desejo de buscar essa comunhão com Cristo constantemente? Será que as condições para se manter em comunhão com Cristo são tão difíceis, são tão severas que a gente não consegue mais ter essa comunhão? As pessoas estão se afastando de Cristo porque não conseguem ter essa comunhão? Porque muitos cristãos hoje, quando a gente lê 1 João, muitos cristãos hoje acham que a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, você se arrepende do seu pecado. Mas você acha que pedir perdão pelos pecados é só naquele momento. E tem cristão que se acha super-homem, um crente mutante, vamos dizer assim, que se acha santo, que não precisa e não necessita mais pedir perdão. Mas quando a gente lê esse texto, a gente vê que a gente necessita pedir perdão a Deus todos os dias, diariamente, porque todos os dias somos falhos, e todos os dias precisamos matar aquele velho homem que existe ainda em nós. Mas tem cristãos hoje, pessoas que vêm na igreja que acham que são santos, perfeitos, que não precisam mais pedir perdão, confessar os seus pecados. Mas a Bíblia nos fala outra coisa. Para termos comunhão com Deus, para mantermos essa comunhão, precisamos de cinco passos, né? 5 coisas para a gente poder, né, entrar em comunhão com Ele constante. Andar na luz. É o que já foi falado essa noite aqui.
Para a gente andar na luz diariamente, ter comunhão com Cristo e com a igreja, a gente precisa, para a gente ter comunhão com Cristo, tem que ter comunhão com Cristo. E para a gente ter comunhão com Cristo, precisamos reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, diariamente pedir perdão para Ele. Que é o outro passo, terceiro. Quarto, necessitamos, irmãos, confessar os nossos pecados. Não adianta você vir aqui na igreja de 2 em 2 meses, quando tem a ceia do Senhor, você somente em 2 em 2 meses vir aqui confessar os seus pecados. Se autoexaminar e ver suas falhas. É diariamente, temos que confessar os nossos pecados. E pecado não é matar, roubar e fazer qualquer coisa. Pecado é desde aquela mentirinha que você fala, quando alguém liga o telefone na sua casa e você fala que não está. Isso já é pecado. Você tem que pedir. Quantos pecados a gente tem acumulado ao longo dos anos? Que a gente não confessa ao Senhor, que a gente não pede perdão. E esse pecado acaba se tornando algo da nossa vida que está fazendo parte da nossa vida. E isso é errado. Precisamos confessar esses pecados, irmãos, perante o nosso advogado, que é Jesus Cristo. E por último, necessitamos andar em Cristo, andar com Ele, todos os dias. Necessitamos, irmãos. O versículo do capítulo 2, 6 é bem claro. Temos que andar com Cristo todos os dias, assim como Ele andou, seguir os seus passos, as suas pisadas, sua caminhada. São esses 5 pontos que a gente vai ver essa noite. Quais as condições para ter comunhão com Cristo? A comunhão com Cristo implica em andar na luz. E quem é a luz? Cristo. Para a gente andar na luz, precisamos seguir a Cristo, né? Seguir os seus passos. Deus é luz. Ninguém fala tanto em Deus como o apóstolo João. E o apóstolo João, lá em João 4:24, diz que ele é Espírito. 1 João 1:5, ele diz que ele é luz. E 1 João 4:8 diz que ele é amor. Essas declarações não se referem no que Deus é, mas é a sua natureza. Deus, ele é a luz, ele é o amor, é Espírito, né, é justo. E quando a gente lê essa primeira carta de João, a gente entende que João está colocando para nós uma forma de santidade, uma forma de ética, uma forma de conduta do cristão a ser seguida. Quando você leu esses capítulos, você entende que João está colocando como que o cristão deve andar na luz. Confessar os seus pecados, seguir a Jesus, confessar os seus pecados todos os dias. Então, João está colocando isso para a gente. João fala de Deus grandemente na sua carta, principalmente falando que Deus é amor, que Deus perdoa os seus pecados. Basta a gente querer se livrar desses pecados, porque muitas vezes tem pecados que a gente não quer se livrar, a gente quer ficar mantendo eles, alimentando esse pecado. E andar na luz inclui falar a verdade. Versículo 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Para andar na luz precisamos falar a verdade. Não somente falar em si, mas as nossas atitudes têm que ser verdadeiras. Você pode muito bem falar a verdade, ser uma pessoa que sempre fala, mas as suas atitudes são verdadeiras como cristão, como seguidor de Cristo? É isso que João está querendo colocar para nós. As nossas atitudes, irmãos, têm que ser verdadeiras, não têm que ser mentirosas. Temos que ser crentes verdadeiros na palavra, nos atos, no agir, no momento da nossa ira, como que a gente tem se comportado com os nossos amigos, nossos colegas. Estamos sendo verdadeiros cristãos? Como que estamos agindo? É nas atitudes também. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, Ele é a verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertarás. Conhecereis a verdade é quem? Jesus Cristo. Quando você conhece Jesus Cristo, você conhece a verdade. Se você conhece a verdade, você tem que praticar a verdade diariamente.
Porque Jesus Cristo é o caminho. Se Ele é o caminho, a gente tem que seguir a verdade. E a nossa conduta tem que ser verdadeira perante os homens. Que as pessoas têm que olhar para a gente como conduta verdadeira, irmãos. Não como crentes falsos. Não que as pessoas olhem para a gente, olhando para nós, pensando, olha lá, já vai aquele crentinho. As pessoas não têm que olhar para a gente dessa forma. Tem que olhar para a gente, aquele é um verdadeiro cristão. Esse é um verdadeiro seguidor de Cristo. Porque as nossas atitudes falam mais que as palavras. As nossas atitudes têm que ser verdadeiras, irmãos. Então, para você andar na luz, você tem que colocar isso na sua cabeça, irmãos. Andar na luz é estar na luz diariamente, andar nesse caminho, falar a verdade. O nosso andar deve estar na luz e não nas trevas. Se andamos dos dois lados, estamos mentindo para nós mesmos e para Deus. Não tem como trevas e a luz andar junto, irmãos. Não tem como. Não há essa possibilidade. Não dá liga. É como se você pegasse uma massa e misturasse qualquer coisa lá na massa e quando você vê, não dá liga. Você está fazendo o seu pão lá, não dá liga porque os produtos não batem. Não adianta. Luz e trevas são distintos. Jesus Cristo já, Apocalipse já fala, ou você é crente ou frio. Ou você está com Deus ou com Satanás. A gente prefere estar com Deus. Então, se estamos com Deus, precisamos ser o quê? Verdadeiros. Precisamos seguir a Cristo, ser verdadeiros, seguir os seus exemplos. Em João 8,12, vamos estar abrindo. João 8,12 diz: De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. Diz que se andarmos na luz, manifestaremos o caráter de Cristo. Se andarmos com Cristo, irmãos, temos que manifestar as qualidades, o caráter de Cristo na nossa vida. Se dissemos que somos cristãos, a nossa vida tem que ser verdadeira a esse ponto, das nossas atitudes ser igual a de Cristo. Igual Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O nosso caráter, como está sendo o seu caráter, irmão? Fora da igreja, no seu lar? Como está sendo o seu caráter? Quais as qualidades suas? Será que chega um pouco às qualidades de Jesus? E é isso que João nos coloca essa noite para estarmos pensando. Não podemos negar que o pecado quebra a comunhão com Deus. Não podemos negar isso. O pecado quebra a comunhão com Deus, com a igreja, com todos. Se a gente está em pecado, a gente não está em comunhão com Deus, com Cristo. Tem irmãos que pensam que está, não está. Se você está com uma vida pecado e não confessar esse pecado, você não está em comunhão com Deus. Você pode até pensar, mas não está. 2 Coríntios 11:28 diz, que fala sobre a ceia do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Esse examinar-se não é somente na ceia, como eu falei, é diário, irmãos. Diariamente a gente precisa se examinar, ver as nossas falhas, ver onde que estamos errando, para que possamos andar todos os dias igual a Jesus Cristo andou. Precisamos eliminar o velho homem do nosso corpo, mas isso é diário. É todos os dias que a gente elimina esse velho homem. Não é de uma vez só. Precisamos, irmãos, confessar os nossos pecados. Não podemos negar que o pecado existe em nós, ou seja, reconhecer a presença da antiga natureza. Esse é o primeiro grande fator que precisamos entender e compreender. O velho homem ainda está no nosso corpo. A tendência de pecar, de errar, de cair, tropeçar, é todos os dias. Mas a gente tem que se lembrar que Jesus Cristo está lá para nos levantar. E para isso a gente tem que se confessar com Ele, falar para Ele: Pai, me perdoa, eu errei. Mais uma vez eu errei. Porque Ele já morreu por você naquela cruz, já sofreu tudo que tinha que sofrer pelos seus pecados. Não os pecados de hoje, mas os que vai vir ainda. Mas você tem que confessar a Ele. Você não pode ficar se definhando, guardando esse pecado. Não podemos negar que clamar
de clamar pelo poder purificador do sacrifício de Cristo para perdoar os nossos pecados diários. Irmãos, é todos os dias clamar a Deus para que Ele nos possa perdoar. Muitas vezes as pessoas estão 20, 30, 10, 15 anos na igreja e acham que não precisa mais pedir perdão a Deus pelos pecados, porque eles já estão andando na luz. E às vezes tem alguns pecados que ele nem percebe mais que é pecado, porque já está incorporado no seu corpo. E a gente precisa entender que é esses pecados que começam a nos afastar da comunhão com Cristo. Quando a gente vê, a gente já está fora. E aí aquela pergunta, por que tem tantos crentes afastados do caminho de Deus? É porque eles vão deixando. Não percebe. E quando eles erram, a comunhão de Deus vai se esfriando. Porque ele não confessa os seus pecados a Cristo. Ele não pede para que Jesus Cristo purifique ele. É impossível manter a comunhão com Cristo e os irmãos e praticarem o pecado. Irmãos, não tem como você querer ter comunhão com Cristo e continuar uma vida pecaminosa, sem pedir perdão. A exigência para a comunhão é deixar a luz revelar o certo e o errado, e então viver uma vida sob orientação de Cristo diária. Quando a gente anda com Cristo, anda em comunhão com Cristo, irmãos, a gente vai ter certeza, Deus sempre vai estar nos revelando que estamos errados, que se estamos certos. Sempre. Ele vai estar mostrando, não vai por aí, você está errado. A partir do momento que a gente não consegue entender se a gente está andando certo ou errado, é porque a gente não está em comunhão com Ele. A gente precisa estar em comunhão com Ele e entender que quando Ele falar com a gente que a gente está indo no caminho errado, e a gente vai compreender que é o Espírito Santo que está agindo em Deus e não vai a gente tropeçar. E se a gente tropeçar, como diz lá o versículo 2, primeiro de 1 João, que fala, mas, né, ele coloca, mas se você pecar, tem um advogado ainda que vai te ajudar, que é Jesus Cristo. Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão bom que Ele não fala para a gente se arrepender e não pecar nunca mais. Ele fala mais porque Ele conhece a nossa natureza. Ele sabe que somos falhos. Ele sabe que iremos conseguir. É por isso que buscamos a santificação diariamente. Temos que buscar a santificação. A santificação nada mais é que tentar ser cada dia melhor, deixar aquele pecado que a gente vinha praticando, deixar os nossos erros para trás e ir para frente. Não continuar no mesmo pecado e pedir todo dia, Senhor, me perdoa porque eu menti hoje. Senhor, me perdoa. E continuar no mesmo erro. Não adianta. Quando você pede perdão, você tem que confessar a Cristo e se arrepender e não praticar mais, abandonar. Outro princípio para a gente manter a comunhão com Cristo é a comunhão uns com os outros. O versículo 7 de 1 João, versículo 7 diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui não está falando de comunhão com Cristo ou com Deus, está falando de comunhão com os nossos irmãos, com a igreja, com cada um de nós. 1 João 3,11, os irmãos não precisam estar abrindo, eu vou estar lendo, mas se quiser acompanhar. Diz, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. O versículo 23 do mesmo capítulo diz, ora, o seu mandamento é esse, que se creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Capítulo 4, versículo 7 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 12 do capítulo 4 também de 1 João. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Comunhão com os irmãos. Por isso que João é o apóstolo do amor. Porque ninguém fala tanto em amor, em amar a Deus e em amar os irmãos, como João fala aqui. Devemos amar os nossos irmãos, suportar uns aos outros, irmãos. Precisamos suportar uns aos outros. Cada um de nós temos as nossas falhas, temos os nossos erros. Precisamos suportar uns aos outros.
Porque o mandamento de Deus é o quê? Amarmos uns aos outros. Se não praticarmos isso, irmãos, não estamos em comunhão com Cristo. Precisamos praticar essa comunhão uns com os outros. Suportar uns aos outros, como diz Efésios 4:2, Colossenses 3:12. Temos que suportar uns aos outros. Por mais que seja duro, por mais que a gente, meu Deus, não aguento mais esse irmão, mas a gente tem que pedir a sabedoria, o entendimento para Deus, para a gente poder compreender. Porque o mandamento de Deus é que amemos uns aos outros, para a gente ter essa comunhão com Cristo. Andar na luz expõe nossos pecados e fraquezas. Assim, precisamos de constante purificação e percebemos o quanto necessitamos de Cristo. Andar na luz é isso. A gente percebe o quanto necessitamos dele, de Jesus Cristo. E a gente vê que somente através dessa necessidade a gente percebe o quanto necessitamos de Jesus Cristo na nossa vida, porque sozinhos, irmãos, a gente não vai conseguir. Sozinhos a gente não consegue. Porque sem Jesus Cristo para nos perdoar, para a gente não sentir mais culpa daquilo que a gente vinha praticando, a gente não consegue. Vai ser muito fácil a gente sair da igreja. Por isso, irmãos, a gente precisa seguir, andar na luz, confessar os nossos pecados diariamente, manter a comunhão com os nossos irmãos diariamente, todos os dias, suportando as falhas dos nossos irmãos, pedindo perdão para os nossos irmãos. É por isso que quando tem a ceia, e o versículo que eu li de 1 Coríntios, fala examinar, e uma das coisas que na ceia fala é, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai até ele e peça perdão. Isso é muito sério, irmãos. Porque se você não está em paz com seu irmão, você não está em comunhão com a igreja e não está em comunhão com Cristo. E se você estiver tomando a ceia dessa forma, você está pecando. E se você está pecando, irmãos, você não está em comunhão com Cristo. Você pode até achar que está, mas não está. É muito perigoso, irmãos. Por isso a necessidade constante de pedir perdão dessa comunhão. A gente precisa manter essa comunhão uns com os outros. Isaías 6:5, vamos estar abrindo? Amém? Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa é a parte de Isaías 6, que fala sobre o chamado de Isaías. E o que eu acho mais interessante de Isaías é porque ele, antes de ser chamado, ele faz o quê, irmãos? Ele reconhece os seus erros, reconhece que ele é falho, reconhece que ele é um ser humano, que ele depende de Jesus Cristo e que ele depende da transformação para poder seguir o que Deus estava pedindo para ele. E depois dele falar desse versículo, Deus manda os serafins lá, e a brasa viva, e purifica ele. E logo em seguida Deus fala para ele, a quem enviarei? E ele já se coloca em prontidão, porque ele estava pronto, ele já estava purificado. E é isso que Isaías mostra para a gente, a abominação que ele sentia pelo aquele velho eu. E é isso que temos que ter pelo nosso velho homem. Abominar as coisas que a gente fazia, não alimentar, não procurar alimentar o nosso pecado. Não alimentar, porque isso depois vai virar uma bola de neve e a gente não vai conseguir controlar. Não tente alimentar o seu pecado e tentar controlar o seu pecado, irmão. Você não vai conseguir. Mas Isaías dá um exemplo muito grande. Reconhecer, confessar o seu pecado a Cristo, pedir a purificação. É isso que devemos fazer diariamente. Confessar os nossos pecados. Reconhecer que somos pecadores. Porque tem muitos crentes hoje que acham que não pecam mais, que não fazem mais nada de errado. Essa é a grande falha. E é isso que grandes homens caem. Por isso que tem grandes pastores, grandes pessoas nas igrejas, grandes líderes que estão caindo, porque eles acham que não pecam mais, que não precisam mais confessar, que eles chegaram no patamar onde não necessitam mais fazer isso. E o que a Bíblia nos fala é que diariamente temos que confessar os nossos pecados. O que nos leva a aceitar a Cristo é reconhecer que estamos pecando, né?
e reconhecer que estamos pecando, abominamos tudo aquilo que fazíamos e queremos ser purificado, né? Quando a gente aceita Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que não iremos tropeçar. O velho homem ainda habita em nós e precisamos diariamente confessar os nossos pecados. Quando a gente confessa nossos pecados, a gente sente a alegria que Davi sentiu lá em Salmos 32, de 1 a 5, que diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de esteio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Essa é a maior alegria quando você tem o seu pecado perdoado. Porque até então, quando Davi escreve, até então ele achava que não tinha pecado. Quando ele pega lá a máquina para matar me fugiu o nome agora. Ele comete o adultério, e depois ele maquina contra o homem, coloca eu esqueci o nome do homem, desculpa. Oi? Urias. Isso, quando ele maquina tudo aquilo lá para poder adulterar, porque ele estava gostando. Desde o começo, desde o pensamento, ele já estava pecando, mas ele não viu, ele estava cego, porque ele já tinha aquele pecado em oculto. E muitas vezes, irmãos, a gente tem pecados ocultos guardados dentro de nós. Porque muita gente acha que é somente os atos nossos que são pecaminosos, mas as coisas que estão dentro do nosso coração também são pecados. Se a gente pensar, a gente já está pecando. Desejar. Eu gosto de colocar essa referência com o porão. Né? No nosso coração, geralmente, a gente tem um porão. Por que o porão? Porque o porão, geralmente, é onde você guarda tudo aquilo que não presta. Né? Se você vê alguma coisa que está te incomodando na sua frente, o que você faz? Isso aqui está me incomodando, não presta, eu não vou jogar fora, eu vou guardar. E vai jogando no canto, né? Geralmente é o porão. Né? Nos Estados Unidos tem muito porão, aqui não tem muito, né? Geralmente é o cantinho. Né? E aí você vai acumulando tudo aquilo que não presta no porão. Você não elimina, você guarda. E geralmente é isso que a gente faz com a nossa vida. Tem pecados que a gente, em vez de se livrar, de realmente se arrepender daquilo e não praticar mais, a gente guarda. Vai que um dia eu lembro dele. Vai que um dia, né, pinta aquela saudade. Irmãos, a gente tem que eliminar. Eliminar de vez, não guardar. Não para que a gente tenha lembrança e cometa aquele mesmo erro. Como está o seu porão, irmãos? O que você tem guardado, que você acha que esconde, você pode esconder de todo mundo. Você pode ter o seu celular, o seu computador, você pode colocar uma senha, as pessoas vão ter como descobrir, né, a senha, tem como hackear, fazer alguma coisa e descobrir a senha, né, do seu WhatsApp, do Facebook, e descobrir algumas coisas sobre você, da sua personalidade, do que você gosta, das suas tendências. Mas dentro do coração, ninguém sabe. Não tem como você tentar hackear o coração para descobrir o seu pecado. Não tem como, não existe essa possibilidade. E talvez por isso você acha que consegue esconder de todo mundo, mas você não consegue, porque você não consegue esconder os seus pecados diante de Deus. Através do perdão vem a segurança. Através do perdão estamos seguros, irmãos. Porque a gente vai se libertar do pecado, a gente vai se livrar de Satanás, porque Satanás não vai mais te acusar. Porque você já é libertado do pecado, da tristeza, do julgamento. O perdão traz tudo isso para a sua vida. Por isso que o perdão é tão necessário na vida do crente, é tão necessário para o nosso caminhar, para o nosso andar na luz, andar com Cristo. Por isso é tão necessário o perdão, para a gente estar em comunhão com Cristo. Na verdadeira confissão, o reconhecimento deve vir acompanhado de arrependimento. Afastar-se do pecado é voltar-se ao sacrifício de Cristo como forma de santificação, nos santificar todo dia. A confissão pessoal envolve o reconhecimento de que pecamos em pensamentos, palavras e atos. Essas três coisas, irmãos. Pecamos em pensamentos, palavras e atos diariamente. Pode ser que você não
peque em atos, pode ser que você não peque em palavras, mas em pensamento talvez você peque muito. Ou você vem pecando. Você precisa rever como está essa comunhão com Cristo. A vida de uma vitória de comunhão, irmãos, ela só é totalmente possível quando admitimos, confessamos e abandonamos o nosso pecado. Somente é possível assim, diariamente. Outro ponto que a gente falar é Cristo atuando como advogado, mantém a comunhão voltada para Deus. Cristo é o nosso advogado. Cristo ele está junto a nós, intercedendo por nós perante ao Pai, para que possamos, ser todos salvos. Ele está sempre querendo o melhor para nós, mas muitas vezes a gente não quer o melhor para a gente. Apocalipse 12:10, vamos estar abrindo, irmãos. Apocalipse 12:10 diz: Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: Agora venham a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e noite diante do nosso Deus. Cristo ele está lá para ser nosso advogado, e o diabo está para nos acusar. Dia e noite ele vem nos acusando. Por isso que a gente não deve permanecer em pecado. Devemos pedir perdão pelo nosso pecado, porque o diabo está ao nosso redor, irmãos, querendo nos acusar, querendo apontar o dedo para a gente. E não só ele, as pessoas estão querendo apontar o dedo para a gente, mas se você confessar o seu pecado, se você não tiver uma vida de pecados confessados, irmãos, que é isso que Cristo quer, que a gente sejamos crentes de pecados confessados, a gente não vai temer nada. Pode vir qualquer um para apontar o dedo para a gente, porque erramos sim, mas eu me arrependi, eu confessei e eu abandonei. E agora sou um homem livre, através de Jesus Cristo. E ninguém pode apontar o dedo para mim, nem Satanás. Mas para isso você precisa se colocar a esse ponto, pedir perdão e confessar o seu pecado, para que ele não venha te acusar. 1 João 2:1 diz: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus é tão bom, Cristo é tão bom, que Ele coloca para a gente. Mas, se alguém pecar, se por acaso, porque Ele nos conhece. E Romanos 8:34 diz: Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede para nós. Romanos 8:34. Cristo está intercedendo por nós, irmãos. Graças a Deus nós temos um advogado que está sempre pronto para nos atender, sempre pronto a nos ouvir. Basta a gente querer falar com Ele, confessar a Ele, conversar com Ele. Obediência e comunhão. Sabe quando você terá certeza que está em comunhão com Cristo? Quando a gente começar a obedecer os seus mandamentos. É também outro princípio para andar na luz e estar em comunhão com Cristo. Obedecer os seus mandamentos. Será que estamos obedecendo realmente os mandamentos de Cristo? Salmo 119:56 diz: Esta tem sido a minha prática, obedecer os seus preceitos. O versículo 60 diz: Eu me apressei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. 1 João 5:3 diz: Porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e aos seus mandamentos não são pesados. Obedecer os seus mandamentos. Para que a gente possa ter uma vida de comunhão com Cristo, precisamos obedecer os seus mandamentos. Precisamos seguir e imitar a Jesus Cristo. Senão não vamos ter comunhão com Cristo. Estar em comunhão com Cristo é estar ligado diretamente em obedecer e praticar os seus mandamentos. Precisamos, esse versículo fala muito em praticar e obedecer. Essas duas palavras sempre têm que andar junto na vida do cristão. Obedecer e praticar. Praticar e obedecer diariamente os mandamentos de Deus. E para finalizar, o dever do crente
que afirma estar em comunhão é 1 João 2,6. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Andar como Cristo andou. Como isso tem sido o nosso caminhar, irmãos? Será que tudo que fazemos, será que se a gente pensar e falar, será que Jesus Cristo ia fazer isso? Será que Jesus Cristo ia ter essa atitude? Será que a gente pode se colocar Jesus Cristo em algumas situações na nossa vida e pensar que ele ia ter a mesma atitude? É isso que devemos pensar, irmãos. Como isso tem sido o nosso andar? Será que o nosso andar estamos seguindo as pegadas de Jesus Cristo realmente todos os dias? Será que estamos imitando a Jesus Cristo mesmo todos os dias? O padrão da obediência é o exemplo de Cristo. Esse é o padrão a ser seguido. Porque João 14,6 diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é o padrão. É ele que nós temos que seguir. É ele que nós devemos imitar. É ele que nós devemos ter como foco, como alvo. Como Paulo falava, o alvo que a gente tem que ele buscava era Jesus Cristo. É esse alvo que a gente tem que buscar todos os dias. E envolvendo a comunhão, é todos esses fatores, irmãos, que acabamos de ler e que Deus colocou no meu coração. Precisamos andar na luz, precisamos confessar nossos pecados diariamente, precisamos reconhecer que tem um velho homem ainda que luta, que nós lutamos diariamente, que diariamente precisamos estar confessando, lutando, tem essa luta espiritual, como diz lá em Romanos, né, Paulo falando aos Romanos dessa luta. Precisamos entender que precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos, diário, suportar uns aos outros. Precisamos entender que precisamos seguir os passos de Jesus Cristo todos os dias. Precisamos nos santificar todos os dias. Precisamos nos examinar, não de 2 em 2 meses na ceia, mas sim todos os dias. Para terminar, essa semana eu vi uma pregação que me chamou e me incomodou muito. De um pastor americano, ele pregando em acho que era um evento que estava tendo nos Estados Unidos. Essa pregação é muito antiga e ele falou algumas palavras sobre desperdício da vida. E quando a gente não está em comunhão com Cristo, a gente está desperdiçando a nossa vida. Porque eu creio que quando a gente está em pecado, quando a gente não está seguindo a Cristo, seguindo os seus passos, a gente não está colocando a nossa vida aos seus pés. Então Deus não está contando isso como para Ele. É como se a gente... eu acredito que esse momento que a gente está em pecado, Jesus Cristo, né, não está contando. Enquanto a gente não confessa, Ele não conta. Porque a gente não está dedicando esse tempo que a gente está em pecado a Jesus Cristo. Porque a gente está em pecado ainda. E pensando nisso, nesse desperdício, ele me levantou uma questão que a gente fica pensando, nessa vida capitalista que a gente está hoje, vivendo. E esse pregador falou para os jovens o seguinte, né, porque lá nos Estados Unidos tem o sonho americano, né, o sonho de fazer uma faculdade, ter uma família, ter uma casa, um lar. E eles pensam muito na sua aposentadoria, né? Ter a sua aposentadoria boa, confortável. E é nisso que não é muito diferente da gente. Recentemente, há um ano e pouco atrás, eu adquiri a minha casa. E eu passei a vida inteira lutando por isso. Desde o momento que eu casei, um pouco antes, o meu grande sonho, meu grande alvo de vida era o quê? Ter uma casa. E aí ele falando com aqueles jovens, né, e a gente geralmente esse sonho, fazer uma faculdade, casar, fazer tudo. Ele falou de 2 senhoras que com 80 anos estavam lá em Camarões, levando a mensagem de Deus. E uma delas nunca casou, não tinha filhos. Ela dedicou a vida dela inteira para Cristo e anunciar a palavra de Deus. Estar em comunhão com Deus. E levar essa comunhão para as outras pessoas, porque ela amava o próximo, ela amava as pessoas.
e a outra da mesma forma. E em uma dessas viagens, naquelas tribos, o carro caiu num penhasco e as duas morreram. E aí ele pergunta, isso é uma tragédia, irmãos? Do ponto de vista cristão, isso não é uma tragédia. Não é uma tragédia. O que ele falou tragédia é isto. É quando ele pegou uma revista falando do sonho americano de um casal que se planejou a vida inteira para se aposentar cedo. Eles se aposentaram com 51 e 59 anos. Compraram seu barco, sua casa na praia. E a vida deles era o quê? Viver na praia, tinha uma boa aposentadoria, colecionava conchinhas e jogava golfe. A vida deles foi essa. Se planejaram para isso. Eu te pergunto, qual das duas é uma tragédia? Porque quando Cristo voltar, e elas for lá, Jesus Cristo perguntar para ela o que elas têm para mostrar nas suas mãos, com certeza aquelas duas senhoras que aparentemente teve uma tragédia na sua morte, e é uma tragédia para muitos porque elas não aproveitaram a vida dela para conquistar nada material, elas vão ter muitas coisas para apresentar para Deus. Mas aquele casal lá, Jesus, olha aqui minha coleção de conchinhas que eu tenho. Ó Senhor, sei jogar golfe. Olha o barco que eu comprei. Senhor, olha a casa que eu conquistei. Não é isso que Cristo quer. É um desperdício de vida. E muitas vezes a gente está fazendo isso com as nossas vidas, desperdiçando. E quando a gente não está em comunhão com Cristo, a gente está jogando a nossa vida fora. A gente está perdendo um bem precioso. É como Eclesiastes diz, né? Quando a gente é jovem, a gente tem o nosso vigor físico, a gente tem que aproveitar esse vigor físico para trabalhar, para fazer as coisas dentro da igreja, trabalhar para o Senhor. Porque depois que a gente ficar velho, a gente nem sempre vai conseguir. Porque vem as artrites, vem as dores, e a gente não vai conseguir. E aí não adianta ficar se lamentando. Então, irmãos, o que você tem que fazer, faça agora. Age agora. Pense nas coisas que você está buscando. Se realmente aquilo que você está buscando hoje como alvo de vida vai te trazer comunhão com Cristo. Ou você não está desperdiçando sua vida. Eu não estou falando aqui que você não tem que ter casa, que você não tem que ter carro. Mas eu estou falando o quanto isso está atrapalhando a sua comunhão com Cristo. O quanto você buscar alguma coisa, um objetivo na sua vida tem atrapalhado você estar em comunhão com Cristo. Quando eu penso na minha faculdade que eu fiz, o tempo que eu demorei e o tempo que eu fiquei afastado de Deus, afastado porque eu não tinha o tempo, literalmente, porque eu tinha que trabalhar, fazer a faculdade, quase não tinha tempo de ir na igreja, eu perdi muito tempo, eu desperdicei minha vida, se eu for pensar desse modo. Eu não estou falando que a faculdade que eu fiz foi errado, irmãos. Eu estou falando de se a gente começar a ver as prioridades que a gente coloca na nossa vida. E se a gente for ver, a gente deixa Deus de lado em tantas coisas, a gente não está em comunhão com Cristo em tantos momentos da nossa vida, que a gente se esquece dele. E quando eu falo também em comunhão com Cristo, é comunhão em agradecer a Ele, porque Ele nos dá tanta coisa sem merecer e às vezes a gente se esquece de agradecer a Ele. As pequenas coisas, os pequenos livramentos, por a gente acordar, a gente esquece. Isso também faz parte de comunhão. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos.